Usa sua serva, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Porque a palavra é maravilhosa para nós viver. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome desse Deus tão grande, tão poderoso, que se faz presente em nosso meio. Que privilégio nós temos, irmãos, de podermos ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Antes do Senhor vir assim, nós éramos criatura e hoje somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Antes de iniciar, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus por esse privilégio que Ele me concede de poder estar neste lugar novamente, nesse começo de ano de 2026, esse grande privilégio que Ele me dá de poder estar aqui falando da grandeza do nosso Rei, da grandeza do nosso Jesus, da grandeza da Sua palavra no meu coração. E quero agradecer a Deus também pelas pessoas que oraram pela minha filha, por toda a igreja que orou pela minha filha. Ela teve alta hoje, já está em casa. Ela precisa fazer uma cirurgia, mas eu creio que o Senhor vai entrar em providência. Ela não vai precisar fazer essa cirurgia. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso, aleluia. Tem feito tantas coisas boas, aleluia, glória a Deus. E também não posso deixar de agradecer o nosso pastor, né? E me dá essa oportunidade. Sempre tem me dado a oportunidade. Eu agradeço a vida dele, a sua família e toda a igreja. Toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês abram uma palavra para nós lermos nesta noite em Mateus 8, 5. O centurião de Cafarnaum. Aleluia. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado a minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E aos meus criados faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à minha mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o teu criado sarou. Oh, glória! Poderia tentar. Nós vimos, como já ouvimos nessa
disse, né, que Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza, Aleluia. Jesus é a nossa vida eterna. Sem Ele não somos nada, sem Ele não podemos fazer nada. Né? Ele é aquele que nos dá o fôlego de vida, é aquele que nos tirou do pecado e nos fez sentar em lugares espirituais, como estamos sentados hoje. Aleluia, glória a Deus. Foi Ele que, é só Ele que perdoa todos os nossos pecados. Foi Ele que deixou a sua glória, a sua majestade. Foi Ele que decidiu vir a esse mundo morrer por cada um de nós, né? E Ele, antes de chegar nessa palavra aqui que eu li, Jesus tinha subido ao monte, e Jesus estava falando com aquela multidão, porque onde Ele passava, Ele arrancava uma multidão, e as pessoas iam a Ele porque necessitavam de cura, necessitavam de alegria, ressuscitavam muitos de um renovo, e só isso só encontravam em Jesus. Mas eles iam a Jesus como muitos vão hoje. Muitos vão hoje a Jesus buscar coisas, né? Buscar vitória, buscar muitas coisas. E Jesus tem tudo isso para dar. Tem tudo isso e muito mais. Mas o que Ele quer que nós vamos a Ele buscar é fazer a vontade dEle. Ele quer que nós vamos a Ele buscar a salvação que Ele trouxe para nós. E a salvação que Ele trouxe para nós, que Deus enviou a Ele para Ele dar para nós, só está nele, não está em mais ninguém, não está em dinheiro, não está em coisas grandes, não está em nada. A salvação só está em Jesus. É só nele que nós podemos ser salvos. E nós fomos salvos. Quando nós somos salvos, quando nós fizemos a vontade e o querer dele. Glória! Quando ele disse aqui, antes dele chegar essa palavra, ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, assim como eu vim fazer a vontade de meu Pai. Eu vim a esse mundo fazer a vontade de meu Pai, assim eu quero que vocês também façam a vontade de meu Pai. Ele disse que nem todos, né, dizem: ah, Senhor, Senhor, né? Ele quer que não adianta nós dizer Senhor, Senhor, se nós não fizermos a vontade dele. Qual é a vontade dele? A vontade dele é a vontade que ele, é o que ele aprendeu do Pai e fez, né? Tudo que o Pai disse para ele fazer, ele fez. Ele não até a hora que ele estava ali naquele sofrimento na cruz ali, que ele já sabia que ele ia passar pela cruz, ele pediu para o Pai, né? Ele disse: se for possível, afasta de mim esse momento, porque o sofrimento dele era tanto, porque ele estava vendo já aqui na frente, né? Ele já estava vendo o dia de hoje, né? As pessoas que amam ele, as pessoas que não amam, as pessoas que dizem Senhor, Senhor, e não fazem nada pelo que dizem, né? Então, mas quando ele viu, Glória a Deus! ali naquele momento, ele olhou e viu esse momento que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Ele disse: não, Senhor, não, Pai, não, faça a tua vontade em mim, que só a tua vontade seja feita, Senhor. E Jesus sabia que se ele pedisse ao Pai, rogasse ao Pai, o Pai tinha passado o cálice dele. Ele não teria morrido, mas não teria esse privilégio de hoje estar aqui e o privilégio que temos da salvação, da vida eterna. Não é verdade? Ele disse que não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a um e amamos aquele, ou aborrecemos um, ou um outro não temos que aborrecer, né? Ou nós amamos um e andamos seguindo aquele, ou aborrecemos. Dois nós não podemos seguir, nós temos que escolher um só. E ele disse que também dois caminhos, nós temos que seguir um. Tem o caminho largo, né? Esse caminho largo que tem tantas coisas que, ao olhar para a gente, as coisas bonitas, né? Coisas que parecem, vão nos satisfazer, mas satisfazem por um momento só. E depois que passa, aí vem a amargura, vem o sofrimento, vem a dor, vem o arrependimento. Então, parece que ele disse que nós temos que escolher o caminho
devemos andar. Também ele disse que nós tínhamos que ver, né, que qualidade de fruto que nós temos dando. Qual é o fruto que nós temos dando? Porque ele disse que quando nós olhamos para uma árvore, a vez da árvore é toda folhada, toda cheia de folha, é muito bonita, tem uma aparência muito bonita, mas os frutos dela não são bons. Os frutos dela são amargos. Então ele disse que pela árvore que nós vimos, pelos frutos que a árvore dá, ali é que vai ser a nossa escolha, ali que vai ser os nossos frutos. Se a árvore dá um fruto muito bom, nós também não temos que se comparar a essa árvore boa, né? Mas essa árvore dá frutos maus, que proveito tem uma árvore carregada de frutos que não são amargos, que não tem, né? Então, mas é uma árvore, aquela árvore sofrida, né? Aquela árvore que é jogada pedra, aquela árvore que é tirada paus, né? Para derrubar os frutos, muitas vezes antes de amadurecer, mas aqueles frutos ali são frutos bons. Então que nós possamos dar frutos bons. Não importa as pedradas, não importa o que nós passamos, nós vamos procurar dar frutos bons. Oh, glória! Vamos procurar andar no caminho certo, porque Jesus está voltando, né? E como foi dito nessa noite, desde que eu me entendo por criança, já ouvia falar que Jesus ia voltar, né? Mas só que a palavra de Deus não volta, irmãos. Se ele disse que ele vai voltar, ele vai voltar. E o povo que nós temos que se preocupar é estar esperando a volta dele. É se preocupar que está esperando a volta dele. É isso que é a nossa preocupação. Não importa se ele vem hoje ou se ele vem amanhã. O importante é nós saber que quando ele vir, nós estamos esperando, estamos servos obedientes, esperando o Senhor, né? Também ele falou que não era para julgar, né? Porque o julgamento não cabe a nós, o julgamento cabe só a Deus. Não adianta nós julgarmos, né? Porque quem somos nós, não somos juízes. Nós não podemos julgar, né? O julgamento, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então nós não podemos julgar, né? Isso não cabe a nós. Mas também ele disse que ele é tão bom, né? Deus é tão bom que ele disse que é para nós pedir a ele. Pedir a ele o que nós queremos, o que nós precisamos, que ele de bom gosto, ele dá para nós. Se o que nós pedimos é algo que agrada a ele, que vai fazer bem para nós, com certeza ele não vai fechar as mãos, ele vai abrir a mão e vai nos dar. E se ele não dá para nós o que nós estamos pedindo, é porque nós não estamos pedindo algo que lá, nós estamos pedindo que algo que lá na frente pode ser ruim para nós. O Senhor não quer o nosso mal. O Senhor é tão bom, ele quer nos ver felizes, ele quer nos ver alegre, contente. E ele disse que os dias são maus, mas que cada dia passa, né? E nós passamos, se nós com o Senhor nos passamos todos os dias bons, os dias maus, nós passamos com o Senhor. Não é que é porque Ele passa conosco. Ele passa conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós podemos pedir, irmão, porque Jesus disse, né, para os discípulos, você não pede enquanto eu estou aqui, porque eu estou fazendo. Não precisa vocês pedirem enquanto eu estou aqui. Mas vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui, e vocês podem pedir. E eu estou junto ao Pai, e o Pai com certeza vai dar para vocês o que vocês estão pedindo. Porque se vocês aprenderem comigo o que vocês devem pedir, seja coisa boa, com certeza o Pai vai dar para vocês, assim como tudo que eu tenho pedido ao meu Pai, Ele tem me dado. Mas por quê? Porque eu sei o que pedir ao meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Depois também ele veio falar, né, ele fala também de 2 alicerces, né? E nós temos que saber qual é o alicerce que nós estamos construindo. Porque o alicerce é uma coisa de segurança. É uma segurança para uma casa. É para qualquer coisa que vale, é a benfeitoria. É o alicerce. E nós temos que ter um alicerce bem alicerçado para subir ao céu. Para subir ao céu, nós temos que ter um alicerce bem acertado, porque subir ao céu é por degraus. Cada degrau nós temos que subir. E cada degrau que vai mais alto, dá mais medo na gente, na altura, né? Então nós temos que estar bem alicerçados em cada degrau. Em cada degrau que nós fazemos para subir para a eternidade. Nós sabemos que Jesus está esperando nós
mas nós sabemos que Ele disse para nós que é para nós construir, que cada dia a nossa vida seja construída no Senhor. Aleluia. No alicerce, na palavra, na oração, na consagração, em tudo nosso alicerce seja construído. Então Jesus falando tudo isso aqui, e aí passa um paralítico por Jesus, né? Um leproso também chega para Jesus e clama para Jesus pedindo socorro, e Jesus imediatamente pede para ele o que ele queria que ele fizesse, né? E ele falou para Jesus abertamente que ele queria ser limpo, né? Que ele queria ser livre daquela enfermidade. E Jesus no momento já disse: eu quero que você seja livre, é o meu prazer, é o que eu mais quero. E quando ele disse para aquele leproso, irmão, ele disse para nós todos os dias: eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês tenham saúde, eu quero que vocês tenham paz, eu quero que vocês tenham esperança na vida eterna, e eu quero estar com vocês todos os dias. Eu quero estar construindo esse alicerce com vocês todos os dias. Não me deixe de lado. Eu quero estar na frente. Eu quero ser o propósito. Eu quero estar em cada detalhe da vida de cada um de vocês. É o que ele disse para nós nesta noite. Então, nessa entrada de ano, irmãos, um ano novo que se inicia, porque nós não fizemos do ano que passou, porque o Senhor nos deu o ano todo, mas a gente deixou a fazer muitas coisas. Deixamos a fazer, por mim eu digo, né? Mas que este ano de 2016, essa oportunidade que o Senhor está nos dando, e nós estamos aqui neste momento, e essa entrada desse novo ano de 2016, que nós possamos estar alicerçados na palavra do Senhor, alicerçados na vontade do Senhor, e que nós possamos reconhecer o que Deus fez por Jesus, e o que Jesus fez por nós. E o que o Espírito Santo faz todos os momentos, nos lembrando, quando nós esquecemos de muitas coisas, o Espírito Santo está ali nos lembrando. Que nós precisamos orar mais, que nós precisamos buscar mais, que nós precisamos ser melhores, que nós precisamos olhar mais para o próximo, e que nós possamos amar a nós, porque se nós temos que amar nós primeiro, para depois podermos amar o nosso próximo. Aleluia! Se nós não amar nós mesmos, como que nós podemos amar o nosso próximo? Não é verdade? Então aqui, depois que Jesus desce do monte e fala tudo isso por etapas, ensinando os discípulos, né? Para que eles pudessem, quando Jesus saísse do meio deles, eles pudessem estar alicerçados, eles pudessem saber qual é o caminho que Jesus tinha ensinado para eles, que Jesus disse que havia 2 caminhos, era para eles escolher. Né? E Jesus disse para eles que tudo que eles pedissem, era para eles saber pedir, que Jesus ia saber responder também, que Jesus ia interceder ao Pai por cada um deles, como Ele intercede por cada um de nós. Amém? Esse centurião era um homem que tinha 100 guardas. Ele era um chefe de 100 guardas, cuidava de 100 homens. E ele tinha um amor muito grande por um servo dele. O servo dele cai doente, fica doente, e ele diz, e esse homem era em Cafarnaum, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião rogando-lhe: Senhor, o criado dele, desse centurião, estava muito doente, violentamente atormentado, e ele sabia que essa doença desse era espírito, ele estava atormentado, paralítico, atormentado por espírito de enfermidade, espíritos, né? E Jesus disse que ia na casa dele. Não, pode deixar, eu irei na tua casa. Aleluia! Na mesma hora que Jesus disse, o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Não precisa o Senhor ir na minha casa. Não precisa o Senhor entrar na minha casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre lá. Mas apenas, Senhor, me mande uma palavra. Diga uma palavra só, e eu tenho certeza
meu servo sarará. Se ouvir a palavra do Senhor, se o Senhor dizer que o meu servo vai sarar, vai sarar. Porque também eu sou homem de autoridade, Jesus. Eu também sou homem, conheço bem a autoridade, né? Tenho os soldados às minhas ordens. Se eu mando ele, eu dizer para ele vai imediatamente. Se eu digo para ele vem imediatamente. Glória a E ao meu Deus, criado, aleluia. eu chego para cada um deles e diz, Oh, faz Deus, isso, glória. na mesma hora ele faz. Aleluia. Imagina o Senhor, Jesus maravilhoso, ouvindo isso. Ele disse aos seus seguidores, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui nós vimos que esse centurião, ele sabia a autoridade que ele tinha para mandar aqueles homens. Para onde ele mandava, eles iam. Se eles iam, vai, tem que ir, fica, tem que ficar. Mas ele sabia que a autoridade para curar enfermo ele não tinha. Sabedoria para curar enfermo ele não tinha. Porque talvez ele já tinha levado esse criado dele em muitos lugares, porque ele era um homem de posição. E ele era um homem de posição e a gente vê que ele tinha amor. Uma coisa que chama a atenção aqui é o amor, porque ele era um comandante, né? Tinha aquele soldado a seu comando. Então, nem todos que têm uma posição alta se preocupam com aqueles que são seus funcionários. Até hoje, nos dias de hoje, é muito difícil a gente escutar, né? Tem sim, existe sim. Mas são muito poucos aqueles que a gente escuta dizer que se preocupam com os que são seus funcionários. E a gente vê aqui que aquele centurião se preocupou. Tanto que ele vai até Jesus, pedir para Jesus socorrer, curar, porque ele sabia que Jesus tinha autoridade para curar. Ele não tinha, mas Jesus tinha. E na autoridade que ele tinha de mandar os soldados dizer vai, ele disse assim, na mesma autoridade, Senhor, eu tenho autoridade para dizer para o meu soldado, para eles ir ou para eles virem. Eu sei que o Senhor tem autoridade, porque o Senhor é muito maior do que eu. Então o Senhor pode, se o Senhor quiser, não precisa o Senhor se preocupar com ele na minha casa. O Senhor só manda uma palavra, com certeza o meu servo sarará. Ele sabia a autoridade do comando da palavra. E nós sabemos que a palavra tem poder, porque Deus, quando começou o universo, quando começou a criação, não tinha nada, era tudo um caos, né? Mas Ele começou com uma palavra, Ele disse haja. E quando Ele falou, o Espírito Santo já estava ali, o Espírito Santo pairava sobre as águas. E quando deu a palavra de autoridade para que haja, entrou a palavra e a ação do Espírito e tudo se fez o que a gente vê hoje. A maravilha desse mundo, a maravilha das galáxias, a maravilha das montanhas, a maravilha das águas, água doce, água salgada, as maravilhas de tudo que existe nesse mundo. Foi com o agir de Deus, como haja. Então, por isso nós temos, irmãos, como esse centurião, ele tinha autoridade para dentro do que era para ele fazer, né? Dentro do seu comando. Jesus tinha autoridade, ele sabia que só Jesus teria autoridade para curar aquele servo. Aleluia! E o que me deixa tão feliz é que Jesus se alegrou tanto, que Jesus disse para aquele povo, né? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentação à mesa com Isaac, Abraão, Jacó, né? No reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados fora. Muitos que foram escolhidos, eu escolhi para sentar à mesa comigo. Muitos que eu escolhi para entrar no reino do Pai, não vão entrar, não vão estar lá, porque não creem que eu sou filho de Deus, não creem que eu vim do Pai, não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Eles não creem, porque eles não creem
eles não vão ter o privilégio de estar um dia sentado junto ao trono de Deus, na mesa celestial, né? Onde Jesus vai estar sentado. Então Jesus disse ao centurião: vai, pode ir, meu filho, teu servo já está curado. A palavra que Jesus falou lá, não sei quantas distância da casa do centurião, alcançou o servo dele. Porque o centurião veio buscando Jesus, crendo que Jesus tinha poder para curar ele, para curar o servo dele. E Jesus se alegrou com a fé do centurião e mandou a resposta imediatamente. E não é diferente conosco, irmãos. Nós temos já o privilégio, né, de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos o privilégio de estar sentados em lugares celestiais, como estamos aqui hoje, né? Nós temos o privilégio de ter os nossos pecados perdoados quando nós pedimos perdão para o Senhor e quando nós deixamos o pecado. Porque nós temos que ter uma coisa em nossa mente. Chegarmos até Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, não existe pecado que o Senhor não perdoe. Não tem tamanho nem gravidade de pecado que Deus não perdoe. Através de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas nós temos que estar bem cientes que nós temos que ter o arrependimento e não voltar a fazer aquilo novamente. Aleluia. Não voltar a pecar novamente. O pecado hoje, quando nós temos Jesus como nosso Salvador, pecado para nós tem que ser como um acidente. Ele não pode ser uma coisa diária, uma coisa contínua, uma coisa rotineira. O pecado nós temos que ter ele como uma coisa impossível de acontecer. Mas se acontecer, nós temos que ter também o coração aberto para pedir para o Senhor que nos perdoe. Aí alguém pode pensar assim, ou pode estar pensando assim: ei, irmã, mas quem não peca? Eu sei que todos nós pecamos. Todos nós pecamos, até com o pensamento, até o que nós estamos pensando aí agora. O que nós estamos pensando, o que passa pela nossa cabeça agora. Sobre o pecado, nós pecamos sim. Mas tem os pecados que o Senhor sabe que é rotineiro. Mas tem o pecado que é aqueles pecados que nós temos de evitar eles. Aqueles pecados grandes. Aqueles grandes pecados. Temos que evitar o pecadinho pequenininho. Mas temos que evitar os grandes pecados. E temos que estar com a nossa consciência sempre limpa. Pedindo a Deus, pedindo a Jesus para que nos livre do pecado. Porque nós sabemos que é o pecado que nos afasta de Deus, irmãos. É o pecado pequenininho, o pecado grande que nos afasta de Deus. Então nós temos que estar sempre conscientes, sempre pensando, Senhor. E quando nós pecamos, por que Jesus diz que Ele perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos? E também nós sabemos quando nós pecamos. Porque quando o pecado entra na nossa porta, quando ele entra no coração, na porta do coração, o Espírito Santo é o primeiro a nos testificar de que nós pecamos. O Espírito Santo já nos lembra que nós pecamos. Aí vem o momento do arrependimento, de se arrepender e pedir perdão para o Senhor. Senhor, pequei. Tem misericórdia de mim, pequei, Senhor. Não quero mais pecar. Então nós vemos que o Espírito Santo que habita em nós, que Jesus deixou para habitar em nós, que Ele disse que Ele ia para o Pai, mas que Ele não nos ia deixar órfãos, que Ele ia enviar o seu Espírito Santo para ficar conosco. E o Espírito Santo está aqui, em mim e em você, nessa noite, em nós. Esse é que nos testifica do que nós temos que andar no caminho estreito, que nós temos que não só dizer Senhor, Senhor, aleluia, mas fazer a vontade do Pai. E que nós temos que ver os alicerces que nós estamos construindo na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, né? Porque nós temos a igreja, né? Qual é o alicerce que nós estamos construindo para subir na eternidade? Né? E nós temos que ter nós temos que ter o temor do Senhor no nosso coração. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Nós só vamos ser sábios quando temos o temor do Senhor, né? E aqui nós vimos que, assim como esse centurião chegou até Jesus e
reconheceu que não precisava Jesus ir na casa dele, porque ele não era digno de receber Jesus na casa dele, que bastava Jesus mandar uma palavra, que o criado dele seria curado, nós também. Nós temos que ter certeza que não precisamos, nós não precisamos, como é que eu digo assim, ver as coisas. Nós temos que crer que as coisas são verdadeiras. Nós temos que, não precisa nós ver para nós crer. Nós temos que crer antes de ver. Crer que Jesus tem poder. Crer que Jesus, como fez com o centurião, faz por nós. Crer que Jesus está pronto a nos perdoar. Crer que Jesus está voltando e que nós vamos subir com Ele para a eternidade. Crer que Jesus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Crer que não é este mundo, o que a gente escuta falar que tem isso, tem aquilo, vai acontecer isso, aquilo, que vai nos mudar. Porque se nós estivermos no esconderijo, como foi falado essa noite, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da proteção dEle, debaixo da graça dEle, nada nos alcança. Nada nos separa do amor de Deus. Nada, nada, nada. Se nós tivermos consciência de que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor está conosco, que o Senhor é aquele que prometeu para nós e Ele vai cumprir. Ele prometeu que virá buscar a igreja e Ele virá. E nós não temos que se preocupar que dia ou que hora Ele vai vir. Nós temos que se preocupar e estar preparado para que na hora que Ele vir, nós estejamos prontos para subir com Ele. E assim como esse centurião teve a fé, que bastava Jesus dizer que curaria, que era o suficiente para ele. E nós também possamos crer que Jesus é o nosso tudo na nossa vida. Nós temos que crer que sem Jesus nós não somos nada. Nada, nada, nada nós somos sem o Senhor Jesus. Aleluia. Que Ele não precisa de nós, como foi falado. Glória a Deus. Mas nós precisamos dele e vamos continuar disposto nesse 2026 para buscar mais Ele, para falar mais dele, para adorar mais dele, para glorificar mais Ele e para sentir mais Ele vivo no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Essa é a palavra que eu tinha nessa noite para todos nós. Amém? Aleluia. Glória.